Luffy é suede ayaulila mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu vou trazer um tema que é a amizade e consideração. Mas tem um substantivo aí dentro de amizade que também são os aminigos, mano, que é em inglês friendly, né? E quer dizer aminimigo. Mas por que eu quero falar disso? Primeiro vamos ler o texto aqui de João capítulo 15, versículo 11 a 15, que Jesus faz essa declaração na realidade. E ele diz: tenho-vos dito isso, que para em mim tenhas alegria, e permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Se vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já nos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então nós vamos falar dentro desse tema de amizade e consideração, como Jesus disse, a consideração a que Jesus falou, que é o amor ao próximo, né? Ter respeito, carinho, afeto, sem a exploração. Por que sem a exploração? Também é não denigrir a pessoa que sempre te apoia, está ao seu lado quando você precisa. E, como dizem hoje, fazer o bullying, escarnecer. Por que eu estou falando de escarnecer? Tem que ter respeito, respeitar as opiniões, mesmo que contrariem as nossas, que vai haver divergência de opiniões, e às vezes não é porque temos uma superioridade, um conhecimento maior, que temos o dever de criar um bullying, de escarnecer, de zombar, né? Então, respeitar as opiniões, mesmo que confrontem a nossa. A Bíblia, ela diz, mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, é melhor ser sincero do que ficar escarnecendo. Ser sincero no falar como no proceder do agir. Então, o que tem que ser considerado é aceitar, entender, não retrucar diante de outras pessoas para querer se exaltar, se exacerbar e rebaixar quem sempre, conforme eu já citei, esteve ao seu lado, está ao seu lado. E a Bíblia, quando fala do hipócrita, ela fala desta arte de interpretar, que é o significado da etimologia dessa palavra. Aí, na realidade, é a falta de caráter, né? Por que eu vou falar que é a falta ou a falha no caráter? Hoje, principalmente, o banalizar, escarnecer, desfazendo, falando mal, só procurando quando precisa, pelo que tem, possui, pode dar, e quando não dá. É aí que isso acontece. A consideração, ela acaba, né? Porque nunca existiu na realidade uma sinceridade, uma fidelidade.
não é amigo, é o inimigo, que significa esse, que eu já falei, aminimigo, né? Que a realidade é essa. Existe sinceridade? Sim. Se a gente observar lá em Provérbios Salomônico, no capítulo 18, versículo 24, a parte B vai dizer que há amigo mais chegado que um irmão. Na parte A, eu vou aqui tentar explicar, diz porque o que tem muitos amigos podem, o texto diz congratular-se, mas eu vou dizer que pode chegar à ruína. Eu não estou mudando o texto, mas ele pode chegar à ruína devido a essa situação do egoísmo, do interesse. Mas a restrição no Salmo 133, o versículo 1, diz o quê? Que é: ó, quão bom, quão suave é os irmãos vivam em união. Então, essa amizade unitária de relatividade é manter a harmonia. Então, quando se torna ou se tem consideração por uma pessoa, é reconhecer no outro a virtude, o esforço da dedicação, e mesmo que não tenha um retorno, tá? E aí sim, é semelhante à afeição, é a concepção muito forte da amizade, não dentro daquela prioridade de exorpar, de extorquir, de se beneficiar, e quando não tem essa condição de estar se beneficiando, aí essa amizade acaba. Mas a base dessa amizade sincera, tá? Com esse fundamento, que é um laço sentimental criado, a amizade verdadeira, o tempo não pode apagar. Como é isso, pastor? Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Mesmo tendo essa situação, dessa hipocrisia que eu estou falando, mas se aquele teu amigo tem uma amizade verdadeira, mesmo vendo essa deformidade, essa falibilidade em ti, ele pode conviver contigo, te aceitar, e talvez pode haver alguma mudança dentro desse respeito. Mas o que pode acontecer? Esta condição de estar intensidade que pode incomodar talvez alguém tão próximo de você. Essa intensidade de amizade, né? Ela incomoda alguém, ela pode incomodar a outras pessoas, que pode se achar desprezado e formar também uma imparcialidade simultânea. Como é isso? Eu estou falando por causa da inveja, por não obter o mesmo círculo que outras têm, da convivência social, talvez profissional, espiritual, ou mesmo na área sentimental, que talvez a atitude do relacionamento dele de convivência não é a mesma do teu, e pode ser esse aminimigo pelo espírito da inveja, porque talvez viva de aparência, e dessa irrelevância, que é a falta de ser relevante, é receptivo, e aí a futilidade é expressivamente e definidamente das ações, e alguns, quando não têm a grandiosidade
de ou na ou de algumas amizades pode incomodar e encontrar-se dentro dessa situação. Isso torna-se um desafeto com um grande amigo que se torna inimigo pelo vírus da inveja, às vezes até da competitividade na tal chamada amizade, que na realidade é um adversário, se torna um grande adversário sem você saber. Você pode estar na linha da mira, tá? E se tornou um alvo dramatizador, e é aí que surge a irritabilidade, sem você perceber, sob a sua inocência de convivência, que passa a incomodar, e você passa a ser esse alvo principal, sob a sua inocência. A irritabilidade vai trazer esse objetivo, pois sem causa. E, como já expressamos, pode ser no dia a dia que venha nesse cotidiano, talvez incomodar aquele que especificamente você tem como amigo, e ele se torna inimigo. Para encerrar essa mensagem, não de criticar, mas da realidade, especificamente eu sempre falo que nós temos que buscar um dom de discernimento, porque o dom de discernimento, ele serve para nós estarmos atentos à identificação, não só dentro da área espiritual, mas na área social, de convivência, desse campo que estamos lidando, que é toda a ação luciferiana. Então poderemos identificar a tripsiologia dessa ação, que existe a ação, a manifestação e a possessão, que é como eu falei, você fica vulnerável, se tornando alvo na tua inocência pela simplicidade da tua amizade, e para ele vai se tornar uma competitividade. E você vai pensar que está sendo amigo. Por que eu estou dizendo isso? E vou encerrar aqui dentro desse esclarecimento. Jesus sabia que dentro dos 12 havia um que cometeria tal traição, tal situação, e os outros se questionaram quem seria. Mas ele declarou: aquele que mete a mão no próprio prato comigo, que come comigo, que está comigo na relatividade cotidiana. Mas isso estava havendo uma macumunação de uma traição, de uma ordem imperativa luciferiana, que depois causou um trauma dentro da situação cometida. E você sabe da história de Judas Iscariote, que ele teve como base de solução, como muitos acham, que se suicidando vai amenizar talvez atos falados, cometidos, como nós vemos, e ela vai achar que tem um alívio. Não, mas eu vou afirmar aqui que o maior alívio é reconhecer, mudar o proceder e ter a sinceridade dentro da amizade. Você sendo beneficiado ou não, você sendo apoiado ou não, você não tem que ter o egoísmo dos interesses, de beneficência, de dependência, mas você tem que ter essa convivência na unidade da amizade. Mas que fica essa palavra reflexiológica
que é dentro desse tema da amizade e a consideração. E a gente tem que vigiar para que esse espírito luciferiano não nos faça um inimigo daqueles que já convivem com a gente há anos. Mas eu afirmo que Lefi é suede, ayau leila mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.